Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, a todas as pessoas que, de bom grado, abrindo seus corações, vêm ouvir a narrativa da consciência suprema para que haja a libertação da ilusão. De modo que aqui, sempre repetindo em cada aula, é a explicação sobre o serviço devocional dado por Kapiladeva a Devahuti, a sua mãe. Kapiladeva, a suprema personalidade de Deus, está sempre repetindo, porque Deus ele não fala outra coisa. Tudo que Kapiladeva está falando aqui é o que Krishna fala no Bhagavad Gita, ou que qualquer encarnação de Krishna está falando, certo? Logo, o conhecimento, Raja Vidya, o conhecimento real, é sempre esse conhecimento. A questão do conhecimento não é a essência dele em si, mas você praticar o que o conhecimento pede. Não adianta você ser uma pessoa erudita, ter todo o conhecimento dos Vedas, ter uma memória afinada para repetir todos os versos, ou dar aquele show de intelectualidade metafísica, mas Krishna ele não está interessado nisso, Até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna na época, ele era considerado o maior pandita da época, o maior erudito, e assim ele vencia todas as discussões filosóficas de uma maneira bem fácil, mesmo porque ele era Deus. Não tinha como alguém derrotar Chaitanya Mahaprabhu. Na primeira fase de sua vida, ele atuava como um pandita. E depois ele conheceu o seu mestre espiritual, Ishvara Puri, e o Senhor Ishvara ensinou a ele esse processo de cantar o santo nome de Deus. E aí ele começou a cantar o santo nome de Deus e já não pregava mais, porque ele estava absorto em Krishna, na essência de todo o conhecimento que ele pregava. De modo que Chaitanya Mahaprabhu está dando exemplo, evidenciando que não adianta você ter todo o conhecimento, porque você vai ter muito aborrecimento, muitas pessoas vão querer contrastar o conhecimento delas com o seu, e há essa eterna briga filosófica, religiosa, todo mundo tendo discussões entre si, e ninguém está realizando o conhecimento que é falado. Você não é a verdade daquilo que você acredita como o fator filosófico da sua vida. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, sendo o próprio Deus, Krishna, dando o exemplo de um devoto puro nessa plataforma de amor puro a Deus, executava esses passatempos na segunda parte de sua vida, onde ele simplesmente cantava o santo nome de Deus e estava embriagado, enlouquecido pelo amor divino. Cantando o santo nome de Deus com devoção e amor, ele alcançou o resultado definitivo ou o objetivo de todo o conhecimento dos Vedas. Logo, se você entende qual é o propósito que está por trás de todos os Vedas, isso é dito no Bhagavad Gita pelo Senhor Krishna,
e você se rende a esse propósito, então, finalmente você vai absorver a essência de todo o conhecimento. É dessa forma que você se torna a pessoa mais sábia do universo. Mesmo a pessoa analfabeta, que não tenha assim, toda essa erudição, se ela está rendida aos pés de lótus do Senhor Krishna, com muito amor, devoção, entrega, firmeza de mente, desapego do mundo, automaticamente ela é superior a um sábio que tem todo o conhecimento, mas não realizou Krishna dentro do coração. Essa pessoa também pode ter todo esse conhecimento, né, impessoal, onde ele pensa que ele é Deus, e que ele vai se fundir, né, em Deus, enquanto a pessoa analfabeta está dedicando a sua vida a Krishna, né, que o próprio Krishna revelou no Bhagavad Gita, né, que eu sou a origem de todos os mundos espirituais e materiais, eu sou a causa de todas as causas. Tudo isso é explicado pelo próprio Deus, né, Senhor Krishna. E também quando ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, que é a encarnação para essa era de Kali Yuga, ele deu o exemplo dessa devoção pura a Deus, apesar de anteriormente ele ter esse destaque como um pandita, né, um sábio que conhecia todas as escrituras, um mestre que jamais alguém conseguiu derrotar. Mesmo, né, a história de Sarvabhauma Bhattacharya, que era considerado o maior filósofo da época, e ele foi derrotado assim, por Chaitanya Mahaprabhu muito facilmente e se tornou um devoto de Chaitanya Mahaprabhu. E dessa forma, né, Krishna, dando o exemplo de devoto puro na manifestação de Chaitanya Mahaprabhu, nos ensinou esse processo de cantar o santo nome de Deus nesta Kali Yuga. Kali Yuga é basicamente impossível, né, a pessoa ter essa intelectualidade onde ela realiza, né, a compreensão perfeita de Deus. Mesmo tendo essa compreensão mais apurada da divindade, se você não se rende a ela, você não vai realizar. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, fala só através do serviço devocional puro, sem interesse egoísta, né, sem motivações secundárias, é que você, Arjuna, pode me conhecer assim como eu sou, como estou aqui diante de você, como Krishna. De modo que se praticamos o serviço devocional desse mundo em pureza ou sem egoísmo, né, após a morte vamos ter, né, com Krishna face a face no mundo espiritual. Ou então Krishna pode se revelar também para você nesse mundo aqui material. Há muitos devotos que, né, receberam essa visão de Krishna diretamente. Dessa maneira, né, Deus ele reciproca com as pessoas que realmente têm interesse em vê-lo. E para isso há um método, vamos dizer assim, chamado, né, serviço devocional, que é naturalmente também a ocupação eterna da alma. E você vivendo em serviço devocional, você atinge essa vibração ideal para que Deus se revele, porque mesmo que Deus apareça para você pessoalmente, agora mesmo, você não vai conseguir ver esse aspecto absoluto de Deus, porque você tem que estar comungando com Deus no seu coração, você tem que ser parte dessa verdade absoluta em experiência interna ou autorrealização. Temos que nos ater a esses fatos, né, porque estamos explicando aqui sobre o serviço devocional. Acredito que agora estamos na parte 20 das nossas aulas, há muito material para ser estudado, para ser recordado. Tenham em mente que essas aulas, né, essas 20 ou pouco mais de aulas, serão assim, o tema mais importante para a vida de uma pessoa que realmente quer realizar Deus na sua existência. Serviço devocional. Esse capítulo aqui é
É uma síntese do Bhagavad Gita, apesar de Krishna no Bhagavad Gita dar uma expandida nos assuntos, né? Falando de Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Mas depois do capítulo 7 ao 12 do Bhagavad Gita, Krishna sustenta a Bhakti Yoga, que é o degrau final de todos aqueles que estão nos degraus preliminares dessa escada que evolui em direção a Deus, até que você pisa no último degrau, Bhakti Yoga. Você se rende a Krishna, e a rendição a Krishna se manifesta como serviço devocional amoroso a Deus, no estado de pureza. Inicialmente, como vimos nesse capítulo, o serviço devocional ele é influenciado pela ilusão, pelos modos da natureza material. E assim vamos avançando, adorando a deidade, servindo a uma alma avançada, a um mestre espiritual, a um guru, certo? Uma pessoa que já está vivendo na verdade de Krishna. Começamos a ouvir diariamente o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, cantamos o Mahamantra, e de alguma forma tentamos fazer, né, o local que moramos um local sagrado. Né? Criamos um altar, ou então vamos morar diretamente num lugar sagrado, onde a nossa mente possa estar numa atmosfera onde todas as pessoas têm como um centro particular de cultura espiritual essa devoção aos pés de lótus do Senhor Krishna, certo? Considerando, né, que você é um devoto de Krishna, você não é um devoto de outros semideuses, né? Porque Krishna explica no Bhagavad Gita que adorar os semideuses não é sinal de inteligência, você tem que adorar a fonte do poder dos semideuses. Um semideus, né, não pode fazer nada se não for com o consentimento de Krishna, que está no coração de todos os semideuses, assim como está no seu coração. Todos os semideuses são servos amorosos, administrativos desse universo que Krishna coloca para, né, criar uma ordem. E aí os espíritos esquecidos de que eles são servos eternos de Krishna, mas dentro de um parâmetro evolutivo, eles passam a adorar os semideuses. Porém, Krishna diz que essa não é a plataforma correta, mas é importante no sentido preliminar de você aprender a adorar alguma coisa, né? Aqui no mundo material estamos adorando time de futebol, mulheres, homens, pessoas, né, que têm algum chamado poder material, pessoas ricas, atores, astros, né? Passamos a adorar esses seres, isso é adoração no modo da paixão. Adorar semideuses já é uma adoração no modo da bondade, é uma adoração mais evoluída, certo? Podemos ver que nesse contexto a necessidade de servir e adorar a alguém está incluso em pormenores, né? Você começa adorando sobre a influência de um modo material mais baixo, depois vai aumentando, né? Depois modo da bondade, você adora os semideuses, né? Modo da ignorância, você às vezes nem adora ninguém, adora o diabo, né? Adora a coisas negativas. E depois modo da bondade, os semideuses, e Krishna fala, mas você tem que transcender essa adoração do modo da bondade. Tudo isso está no Bhagavad Gita, no capítulo 14. E aí você vai para o quarto modo, né, de adoração, o modo da bondade pura, que você começa a adorar Vishnu, Krishna. E essa adoração, ela é movimentada nesse mundo material através do serviço devocional. Certo? Só que quando você está fazendo o serviço devocional puro, não há uma motivação material ou até mesmo uma motivação espiritual. Quando você adora os semideuses, há uma intenção por trás dessa adoração. Algo onde você tem o desejo de adquirir, sei lá, poderes místicos ou algo material, ou algo dentro de uma performance mais prazerosa dentro desse universo. Porém, quando você adora
Krishna, imediatamente você já está liberado desse mundo material. Você não tem mais desejos relativos a aquisições dentro da ilusão. Você não quer ser um cara poderoso, não quer ser um cara rico, né, materialmente, não quer assim, né, ter fama, ou ser uma pessoa muito erudita, né? Você se torna simples, humilde, e você tem a inteligência mais iluminada porque você está com Krishna e você passa a ser um sábio de destaque nesse universo, até mesmo entre os semideuses. Os semideuses passam a servir um devoto puro de Krishna porque a inteligência dele é afinada, né, com a consciência suprema. Ele vive nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Ele já se movimenta além da ilusão. Por isso, um devoto puro, ele só tem um interesse, enquanto está aqui, né, manifestando essa forma humana, que é expressar a mensagem de Deus ou as qualidades divinas através do seu coração, do seu relacionamento com essa humanidade, né? Dessa forma, temos que entender isso, aonde vamos chegar quando atingirmos o ponto puro da nossa existência, Sanatana Dharma, o serviço devocional puro a Deus, entendendo que Deus é Krishna. E naturalmente vamos nos destacar nesse mundo, mesmo não querendo, né, mesmo sendo humildes, porque seremos a expressão de Deus nesse mundo. O chamado mestre espiritual é um meio transparente de Deus, né? Por isso que se chama Prabhupada, aquele, né, Pada, posição Prabhu do Senhor, a pessoa que assume a posição de Deus, não que ele seja Deus, mas que ele seja um servo perfeito de Deus nesse mundo, ele é um Prabhupada. Esse é o título de Abhay Charanaravinda, né, que a gente gentilmente chama de Prabhupada. E a missão de Prabhupada, como meio transparente de Krishna, é exatamente afastar da mente das pessoas essa filosofia impersonalista, onde a visão, a percepção filosófica ou metafísica de uma pessoa é que Deus é simplesmente uma energia, um nada, né? Então, impersonalismo e niilismo. Deus, ele não é um nada, e ele é uma energia como Brahman, né? Essa energia vem da pessoa suprema. Primeiro Bhagavan, né? Depois Paramatma, depois Brahman. Então, Prabhupada, ele fala, o Brahman, isso que o impersonalista quer se fundir, nada mais é do que o estágio preliminar do entendimento da consciência de Krishna. Certo? Mas, de alguma forma, essas pessoas estão buscando, né, dentro de seu entendimento, daquilo que lhe parece ser mais lógico em relação ao entendimento do que seja Deus. Porém, no Bhagavata, né, Krishna explica que se você se funde nessa energia Brahman, o seu espírito, ele não vai ficar satisfeito. Apesar de ser, né, essa fusão criar muito prazer para o espírito, na verdade, em última instância, você é um servo amoroso de Krishna. E aí você vai ter que voltar novamente à plataforma material para continuar evoluindo até o ponto de se render aos pés de lótus de Krishna, nessa posição que você vai se estabelecer em serviço devocional puro. Essa é a explicação, né, que Krishna dá, e todas as encarnações, expansões pessoais de Deus que manifestam passatempos em todos os universos dentro dessa atmosfera material estão nos dizendo: Krishna é amor puro. Krishna, ele simplesmente quer nos levar de volta para essa situação da consciência pura. E nessa consciência pura conseguimos entender perfeitamente quem é Deus, né? Você, na verdade, sabe quem é Deus.
no fundo, né? No fundo da alma, quando você começa a se relacionar, mesmo que de uma maneira preliminar, mesmo sob a influência material, a alma, no fundo, ela sabe quem é Deus. Só que agora ela esqueceu, né? Na verdade, ela foi enganada pelos modos da natureza, como se tivessem véus obstruindo a sua percepção daquilo que é Deus. Assim você não consegue ver Deus, você consegue ver somente a ilusão. Porém, quando você estiver na consciência pura, você vai ver Deus na ilusão, em qualquer maneira que ela se manifeste através desses modos da natureza material, que você também já tem pleno conhecimento e sabedoria de como age a energia material sobre cada espírito que está influenciado naquilo que se chama a sua prisão pessoal. Estamos presos na cela desse corpo físico, desse corpo emocional, desse corpo mental, dentro da prisão material, onde o diretor é Maya, né? Maya. Logo, Maya nos mantém prisioneiros porque não queremos sair da prisão. Não queremos, né? Essa coisa que é o maior absurdo. Isso é o modo da ignorância. Um devoto puro pode vir pregar sobre Krishna, o próprio Deus vem e prega sobre ele, fala sobre ele, fala qual é o plano dele, o que ele deseja de nós, mas mesmo assim você sente um prazer inconsciente, obtuso, vamos dizer assim, de continuar aqui nessa prisão. Você não faz nenhum esforço na sua vida para se desvencilhar dessa influência que, na verdade, é algo miserável, né? Onde tem nascimento e morte é sinônimo de miséria. Onde há influência, né, do corpo, a influência negativa, né, do corpo, da mente, de outras entidades vivas sempre te importunando, também de alterações climáticas, de toda esses distúrbios, né, dentro do universo, que é um fenômeno em movimento dentro da mente de Deus. E aí, se você não se rende, você está sempre, de alguma forma, frustrado com as coisas, você sente esse vazio espiritual. E aí você está sempre se lamentando, e principalmente com medo, né, do futuro, dessa coisa que você chama tempo. E no verso anterior, o Senhor Krishna está falando, eu sou o tempo, se você se rende a mim, eu sou o tempo de Deus para você. Se você não se rende a mim, eu sou o tempo de Maya para você. E o tempo de Maya é esse engano, essa mentira constante que você vai passando, né, de corpo em corpo e não compreende que a sua situação é eterna. Você não tem que estar aqui, né? Você pode estar nesse mundo, como Krishna explica no Bhagavad Gita. O serviço devocional significa que você usa a energia material para satisfazer a Deus, para o desfrute de Deus, com reconhecimento completo de que Ele é o proprietário de tudo, e aqui você está tendo uma experiência para despertar, e quando você desperta, você espera o tempo de abandonar esse corpo, enquanto você está aqui, você exerce a sua atividade natural do estado desperto, inclusive, né, da morada de Krishna, que é servir amorosamente a Deus. Então não tem diferença se você está aqui servindo amorosamente a Deus e se você está lá no mundo espiritual, com o seu corpo espiritual servindo a Krishna. É isso que temos que entender, porque se você já está na consciência pura, você não fica, nem deseja voltar para a morada de Deus, porque você já está vivendo nesse estado de consciência que não dá para explicar aqui o que é ser, né? Quando nós chegamos a essa posição que eternamente somos, devotos puros de Krishna. Onde você estiver, você está na posição perfeita. Então não é a questão de estar no mundo espiritual ou estar no mundo material. A questão é você estar vivendo puramente na sua posição espiritual, conectado com Deus em puro amor, onde você cocria com Deus onde você estiver.
seja lá na casa de Deus, ou seja aqui na casa de Deus, onde Maia é a governanta, vamos dizer assim. Então, Maia está gerenciando a casa de Deus, porém, se você é um filho de Deus, se você já realizou isso, quando você chega na casa onde Maia está gerenciando, Maia ela serve ao devoto, certo? Maia é uma serva de um devoto puro. Maia é uma serva de Deus. Maia é uma energia, a energia da ilusão de Krishna. Se você está com Krishna, né, é como se você estivesse sob o sol. Né? Quando você está sob o sol, não há possibilidade de escuridão, certo? Então temos que nos ater a isso. Né? A maior vantagem da vida é você viver na sua verdade, na verdade de Deus. A sua verdade é uma parte integrante da verdade absoluta. E assim seguimos a nossa vida em paz, com esse sentimento de Ananda, bem-aventurança desenvolvido. Certo? Bom, vamos então ao verso hoje 38 dessa parte 20, né? São 45 versos, certo? Então o verso 38, Kapiladeva diz à sua mãe: o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que é o desfrutador de todos os sacrifícios, é o fator tempo e o mestre de todos os mestres. Ele entra no coração de todos, é o apoio de tudo e faz com que todo ser seja aniquilado por outro. Inicialmente nesse verso, né, já que estamos dispostos a viver a nossa vida em serviço devocional ao Senhor Krishna, aqui, né, o Senhor Kapiladeva está mostrando a posição vantajosa de servir, né, a Deus. Por isso ele está falando, né, quando fala-se Senhor Vishnu, entendemos que o Senhor Vishnu é uma expansão de Krishna, não há diferença, certo? Não há diferença entre o Senhor Vishnu e Krishna. Ok? Temos que entender apenas quando adoramos ao Senhor Vishnu que ele é uma parte de Krishna, que é, na verdade, quando adoramos o Senhor Vishnu, estamos adorando Krishna, a fonte original, certo? Você não pode separar Vishnu de Krishna, não existe isso. Da mesma forma, esse Brahman, essa energia impessoal, ela é Krishna também. Só que a fonte desse Brahman é Krishna. Então, se você vive no Brahman, né, quando você atinge a consciência pura, você se torna Brahman também. Você é uma centelha espiritual da energia Brahman. E daí, quando você fica nesse estado de espírito puro, você é uma centelha espiritual, é um átomo do Brahman, dessa energia que emana de Krishna. Por isso que você é a energia superior de Deus. Certo? E aí a superalma é o quê? Deus, ele entra dentro de cada centelha, de cada átomo espiritual, que é a parte da potência superior de Deus. Porque Krishna, ele tem que estar sempre em tudo, porque não há possibilidade de Krishna não estar em tudo, porque tudo é Deus, tudo emana de Deus. E dentro de um quesito absoluto, você tem que entender que ele está presente em todos, em tudo, que não há possibilidade de você viver sem a superalma no seu coração. Sem Deus no seu coração, você não consegue fazer nada, você nem existe. Certo? Porque Deus é a vida da sua vida. Isso é o milagre da existência, quando Krishna ele consegue se expandir na sua existência e fazer com que a sua existência tenha uma particularidade individual, como parecesse que você é diferente de Deus, certo? Então, isso que é maravilhoso, né? Que se fala Achintya Beda Beda Tattva, a filosofia do totalmente igual e diferente. Deus é igual a tudo e é diferente. E aí você, sendo uma parte de Krishna, esse é um milagre que, mesmo você sendo Deus, você, sendo uma parte de Deus, você consegue se relacionar com o todo. É como se Krishna se relacionasse com ele mesmo através de nós. E isso precisa
do amor. O amor é essa eletricidade, vamos dizer assim, que nos relaciona com Deus. É algo bem místico, né? Mas é captável pelo intelecto, isso que eu estou falando. Se você entende que tudo é Deus e você é parte de Deus, o milagre de você ser parte de Deus é que Ele, absolutamente, dentro do seu poder místico, Ele se expande em você, Ele entra em você, você é Ele, certo? E então Ele te dá essa capacidade de existir por si mesmo. Mas você não pode existir por si mesmo sem Krishna, sem Vishnu, sem essa integração completa com o Brahman. Cada pessoa é uma molécula desse Brahman. Você não tem que se fundir nessa energia, você tem que entender de onde ela está vindo. E daí você se rende a Krishna. E por que você não se rende logo a Krishna? Porque estando nessa situação do falso ego, identificado com o corpo material, você tem uma espécie de inveja, de orgulho, falta, né, de humildade, de reconhecer a sua insignificância quando você não está vivendo em Deus, em amor. Porém, quando você está vivendo em Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus começam a interagir com você. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Entender que você, dentro da plataforma de amor com Deus, você cocria tudo nesse mundo material, no mundo espiritual, participando dessa integralidade amorosa, e que Deus ele faz exatamente isso. Quando ele vem a esse mundo, né, a pessoa absoluta, a causa da sua existência, a causa de todos os mundos espirituais e materiais. Quando ele vem aqui, ele simplesmente expressa a misericórdia, o amor dele, para ele mesmo, que somos nós, na forma de energia. E aí, quando despertamos o nosso amor por Deus, imediatamente você atingiu aquilo com o qual Deus te criou, né? Deus te criou para você ser eternamente feliz, eternamente, né, uma fonte de consciência em si mesmo. Quando você fala, né, eu sou um servo eterno amoroso de Deus. Você tem que existir nessa plataforma de entendimento. E Sati significa que você é a verdade, né? É a verdade de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é a vida da sua vida. Tudo que está se manifestando aqui no plano material ou que se manifesta numa forma espiritual, você é a vida. Agora, a sua vida é uma condição, sei lá, algo incrível, né, que Deus fez da gente poder ser Ele mesmo nessa forma de energia e nos relacionarmos com a nossa própria fonte, a nossa própria vida, a alma suprema, né, a alma da nossa alma. E isso é incrível, isso é absoluto. Temos que ultrapassar o relativismo de nossa compreensão intelectual, né, associado aos limites psíquicos das nossas experiências nesse mundo material. Ou seja, você tem que aceitar a autoridade do Senhor Krishna, ou de Kapiladeva, conforme ele está dizendo aqui nesse verso, né? Se você prestar serviço a Deus, você tem que entender isso, que Ele é o desfrutador de todos os sacrifícios, né? Como a gente sempre fala, né? Sacrifício é o ofício sagrado. Ofício sagrado é você viver em serviço devocional. Você vive para servir a Deus. Só que não é esse serviço que eu falo interesseiro. Quando você serve a Deus, você se conecta à onipotência, à onisciência, à onipresença de Deus. Isso é tão elevado que não dá para descrever aqui em palavras. Porém, através do serviço devocional, do canto do Santo Nome, do ouvir constantemente sobre Deus, do meditar, né, nos pés de lótus, nos passatempos do Senhor, você vai adquirindo essa graça de Deus, ela vai aflorando no seu coração até o ponto em que você chega a essa realização completa na forma humana de vida. Por isso Krishna está falando no Bhagavatam que a forma humana de vida se destina ao sacrifício de realizar Deus dentro do coração místico, né? Certo? E para isso você pratica o serviço devocional.
Já que você é um servo, você faz o serviço. Devocional significa você fazer com devoção, com amor. Tudo que você faz, você entende que estou fazendo para o desfrute divino. E ao oferecer para Deus tudo que você faz nesse mundo, com amor, com devoção, você desfruta também. Não adianta, é igual esse exemplo que Prabhupada deu no verso passado. Se a mão ela quer desfrutar sozinho do doce, ela não vai desfrutar. Ela tem que pegar o doce e dar para o estômago, que aí no caso dessa analogia representa Deus. Se você dá o doce para o estômago, não só a mão vai desfrutar, como tudo ao mesmo tempo desfruta, né? Porque recebe, né, o sabor, né, a energia, o valor alimentício daquilo que ela colocou no estômago. Assim, se você está sempre servindo a Deus amorosamente na sua vida, isso significa que automaticamente você está fazendo o melhor serviço para todas as partes integrantes de Deus que vivem nesse universo, seja estando elas em ignorância completa, em ilusão, e também, né, junto com as almas puras. Certo? Então, esse é o melhor entendimento, né? Estou sacrificando, imagina, sacrificar a sua vida por amor a Deus, esse é o maior prazer que você vai ter na sua existência. Lá no mundo espiritual, na morada de Krishna, onde tudo é felicidade eterna, expansiva, esse é a única coisa que você faz, serviço devocional. Todos os dias você quer estar com Krishna, você quer contemplar Krishna, ouvir sobre o que Krishna foi fazer na floresta. As gopis querem sempre dançar com Krishna. Srimati Radharani quer sempre encontrar Deus, né? Srimati Radharani é a personificação do serviço devocional, né? Essa energia original do serviço devocional é Srimati Radharani. Por isso Krishna ele é apaixonado por Radharani, porque ela expressa o amor em grau supremo. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu apareceu nesse mundo. Ele é Krishna querendo saborear esse amor de Srimati Radharani, esse serviço devocional. Chaitanya Mahaprabhu se perguntava, né, o que tem essa Srimati Radharani que eu me atraio mais por ela do que por mim mesmo, sendo eu Deus, autossatisfeito. Eu sou autossatisfeito. Eu não preciso, né, de Radharani, mas eu não consigo ficar sem Radharani, eu quero ela o tempo todo. E Radharani é a energia de amor de Deus, entende? A partir do momento que você, como parte integrante de Deus, manifesta o amor por Deus, agora que estamos falando em termos infinitesimais, esse amor, Krishna imediatamente se atrai por você. Então tem que essa devoção, né? Você faz esse sacrifício manifestando a sua devoção, porque Krishna no seu coração vai se interessar por você. A misericórdia de Krishna imediatamente é manifestada até mesmo para uma pessoa que anteriormente era um assassino, um bandido, a pessoa, o pior demônio nesse universo. Se ele manifestar o pouquinho que seja do amor dele para Krishna em serviço devocional, imediatamente essa pessoa se purifica, se libera da ilusão. Porque a questão não é o que você é mentalmente, se você é bom, se você é mal. A questão é que você chega no ponto em que você é aquilo que realmente é. Certo? Tudo isso, bom, mal, assassino, caridoso, tudo isso aí é designação mental. Porém, independente das designações, sempre somos, em última instância, partes integrantes de Deus e servos puros, amorosos, eternos dele. A questão é essa, né? Por que Krishna vem e fala, se ocupe em serviço devocional? Por que Kapila Deva está vindo aqui explicando a sua mãe, né? Olha só, mãe, ele fala assim, mãe, se você quiser voltar para mim, pratique, né, o serviço devocional dessa maneira, né? Por isso temos que estudar, ou ouvir, né, alguém que está falando a Escritura. E dessa forma você vai atingir o ponto perfeito de se conduzir nessa energia material dentro dessa forma humana, e aí você vai fazer o sacrifício.
sacrifício amoroso, não é sacrifício, né? Essa palavra sacrifício carrega um peso. Sacrifício significa que você entendeu, que você se tornou um sábio, um iluminado. E aí você está sacrificando a ilusão em função da realidade. Não quero mais viver em outra forma humana, esquecido, sofrendo em miséria, desconectado de Deus, vivendo numa visão separatista daquilo que é o amor de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Dessa maneira, você sacrifica a sua vida, mas não significa deixar de fazer nada, assim, abandonar tudo, não é assim. O sacrifício significa que todos os dias você começa a se dedicar ao canto do nome de Deus, a se purificar, a se associar, né, com... Tem aquele verso, né, do Bhagavad Gita, Han sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samavitaha. Que Krishna está falando que ele é a fonte, né, de toda a existência material e espiritual. E os devotos que sabem disso, que já estão rendidos a ele, assim, eles gostam de se associar o tempo todo para falar sobre Deus, porque a consciência deles já está em Deus. Quando a pessoa está sob a influência da energia material, ainda está submetida ou apegada aos encantos de Maya, né? Se identificando assim com esse corpo material, ele não tem esse prazer assim, de falar de Krishna, porque ele está vivendo na Maya, né? Ele ouve aqui essa palestra, ele lê o Bhagavad Gita, mas não tem esse interesse de se render definitivamente a Deus e fazer esse sacrifício, mesmo que seja mínimo, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou, pelo menos cantem o meu santo nome. Isso aí qualquer um pode fazer, é muito simples. Se você não tem tempo ou não tem disponibilidade intelectual para... Assim, tem pessoas que não gostam, né, de estudar, não tem vontade nem de ouvir as palavras de Deus, né? Algo assim absurdo, né? Era coisa que todo mundo teria que fazer necessariamente, estudar todas as escrituras onde Deus está passando, tudo aquilo que se chama, né, mistério da existência está presente no Bhagavata. Se você lê o Bhagavata, você se torna, vamos dizer assim, um mestre ascenso do conhecimento espiritual. Ninguém pode agora querer ensinar para você, porque você já tem o conhecimento de Deus. E aí você mergulha nessa sabedoria através do seu sacrifício, que se manifesta como serviço devocional diário, onde você está sempre ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, né? Usando o seu talento, lembrando, meditando e tudo aquilo que a gente sempre fala. E dessa forma você vai usando adequadamente essa forma humana, de acordo com o propósito que ela foi criada por Deus, né? Para exatamente isso, você usar a inteligência. O animal não tem essa inteligência, a gente sempre repete isso. Então você não pode se comportar como um animal nesse mundo, simplesmente para comer, dormir, fazer, né, procriar e se defender, seja a nível individual, nacional, né, até mesmo planetário, né, que há seres que querem dominar o planeta. Dessa forma você se distancia de tudo isso e se fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna, e Krishna diz que ele vai controlar, ele vai supervisionar pessoalmente a sua vida, porque se você desenvolver amor a Deus, você está completamente, né, remunerado, vamos dizer assim, materialmente e espiritualmente. Os acréscimos naturais para um espírito que está vibrando em Deus, totalmente consciente da superalma em seu coração e no coração de todos os outros seres vivos, essa pessoa ela é qualificada assim, a nível de semideus nesse planeta Terra. Certo? Isso, né? Sacrifício, sacro ofício, ofício sagrado. Não pense que sacrifício é... Certo? Talvez se você vai fazer um sacrifício, que eu tenho que trabalhar todo dia dentro de uma vida miserável, um sacrifício qualquer, assim, material. O sacrifício material realmente tem uma conotação miserável se você faz algo que
não está correlacionado com o prazer real da sua mente, né? Então as pessoas nesse mundo, elas estão vivendo para tentar sobreviver, estão lutando contra a energia material, e essa espécie de sacrifício é ruim, né? Vamos dizer, nessa interpretação. Mas quando você está se sacrificando para Deus, você está trabalhando a porta de saída dessa ilusão para voltar para a dimensão pura da existência divina, onde tudo é felicidade, tudo é prazer, tudo é consciência. Por que não fazer esse, nem que seja um mínimo esforço, pelo menos para cantar o santo nome de Deus, que tem o mesmo efeito, né, dos processos feitos nas eras anteriores, né, que era a meditação em Sati Yuga, aos rituais, né, em Treta Yuga, em Dwapara Yuga era adoração às deidades, e agora em Kali Yuga você simplesmente canta o santo nome de Deus, não há necessidade de tanta parafernália, de tanto tempo, certo? Então você simplesmente canta o santo nome, mas tem que colocar, como Krishna falou no início desse estudo aqui, tem o santo nome que é cantado no modo da ignorância, da paixão, da bondade, certo? Mas você tem que procurar cantar em pureza, sem ofensas, né? Inicialmente, para quem não conhece a consciência divina, é inevitável que vai ter ofensas. Mas se você está cantando ali com boa disposição, entendendo porque você está cantando, porque você se aproximou de uma pessoa que lhe mostrou o porquê você está fazendo isso, e aí você canta, então esse cantar vai purificando sua mente, e aí a superalma, né, Krishna, começa a corresponder ao seu sacrifício. O que você está querendo obter quando você canta o santo nome? Benefício material? Isso é material, é modos da natureza. A ilusão atuando. Quando você canta o santo nome, você não tem que querer nada. Você simplesmente pensa assim que, ó meu Senhor, né, ocupa-me em seu serviço de alguma maneira e desperta o amor em meu coração para que eu possa ser um instrumento, né, daquilo que você me ordena de dentro do coração, porque fazendo isso eu vou me integrar com a sua satisfação, com a sua alegria de viver em mim e eu em você nessa integração completa, e aí eu vou realmente me tornar feliz, ficar em paz nesse mundo, certo? No verso 66, né, lá do capítulo 2 do Bhagavad Gita, Krishna está falando, a felicidade é a consequência da paz. Você jamais vai ficar em paz no seu coração se você não estiver vivendo completamente em consciência de Krishna, conectado com Deus, em amor no seu coração. Felicidade significa isso. No mundo espiritual, todo mundo é feliz porque está integrado diretamente com Deus, né? Com Srimati Radharani, Baladeva, Balarama, né? Todos os seres ali, né? Expansões de Deus também, expansões de Srimati Radharani, tudo organizado, tendo como centro Krishna. Porém, até mesmo com Krishna não há essa adoração dele como Deus, né? O que impera em Vrindavana, em Krishna Loka, é o amor a Deus. O amor a Deus é mais importante que Deus. Se todo mundo está amando a Krishna, esse amor que emanamos por Krishna é mais importante do que Krishna. Só que lá no mundo espiritual ninguém consegue deixar de amar Krishna de uma forma assim, infinita, né? Lá não tem tempo. Lá o tempo, né? O tempo não existe, existe apenas a eternidade. É por isso que temos que nos absorver, né, em Krishna para chegar nesse ponto de compreensão da consciência. E aqui agora nessa forma humana que é um estágio, certo? Você reencarna inicialmente em formas humanas que ainda são muito animalizadas, aí vai encarnando até que você chega, né, depois de tanta experiência, tanto sofrimento, algumas realizações espirituais, até que você chega numa encarnação onde você tem, né, esse crédito que você vai carregando de vida em vida, e aí você se torna apto a despertar espiritualmente. Muitas vezes é nesse momento que Krishna coloca um mestre espiritual na sua vida,
uma alma que já vive na verdade divina, aparece para você, né, pela graça de Deus, e esse mestre fala para você o que é a vida espiritual, o que é a vida material, quem é Deus, o que é o Bhagavad Gita, né? E essa alma mais elevada, ela nada mais é do que uma serva sua. Assim como Deus serve todo mundo em amor, quanto mais puro você ficar, você simplesmente vai entender que você deve servir a humanidade, sem esperar nada em troca, sem querer ter seguidores, sem querer ser honrado, ter fama, né? Ah, eu sou um guru, eu sou um mestre espiritual. Não, quando eu perguntava a Prabhupada qual a posição dele, ele levantava o queixo assim com bastante orgulho e dizia: eu sou um servo do servo do servo do servo do servo, entendeu? De toda a corrente discipular, né? Até Krishna. Servo do servo do servo do servo de Krishna. Humildade completa, sacrificou toda a vida por nós, como todos os mestres, né? Infelizmente, devido à nossa ignorância, não compreendemos a posição de um espírito que está em devoção pura nesse mundo. Assim também como quando você chegar a essa posição pura, isso é inevitável se você se render a Krishna no coração com devoção e serviço, né? Krishna fala, você vai chegar a essa devoção pura, e aí você sabe que você vai ter que ser tolerante nesse mundo, tem que ter paciência, as pessoas vão te agredir, elas não aceitam a verdade, né? Não aceitam assim, que o próprio Deus vem falar, preferem o Barrabás, né? Essa é uma simbologia, né? Preferem o Barrabás do que o Cristo, preferem a energia do mal do que a energia crística. Dessa maneira, né? Então temos que ter tolerância, né? Assim como um velho, né, que já obteve toda a experiência, já está maduro na vida, totalmente consciente, ele vê um adolescente e muitas vezes o adolescente nem quer ouvir o velho e agride-o também. O adolescente acha que sabe mais do que um velho, né, que passou por tantas experiências. Dessa forma o caminho é feito, né, de sacrifício. Eu lembro, né, houve não sei se foi Emmanuel e Chico Xavier, né? Tem um filme aí, Lar. Então aí, Chico, né, o nosso lar. Aí Chico Xavier perguntou a Emmanuel, né? O que eu tenho que fazer? Aí Emmanuel falou assim, você, não sei se é Emmanuel, tem outro nome. Aí falou assim, você tem que fazer 3 coisas para avançar espiritualmente. Aí ele perguntou, o que é? Aí ele falou, disciplina. Aí a segunda, disciplina. A terceira, disciplina, né? Disciplina vem de discípulo. Discípulo. Você tem que se tornar um discípulo do amor divino. E aí não há, se você é um dos poucos que está se manifestando aqui nessa potência espiritual atualmente no planeta Terra, saiba que você não vai ter momento de folga. É a disciplina até a hora da morte. Você vai ter que escrever muitos livros, você vai, enfim, vai fazer tudo aquilo que o plano espiritual quer que você faça. Você está sendo usado, né? Então, essa é a maior bênção, né? Ser usado por Deus para explicar o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, mostrar às pessoas como elas devem se conduzir adequadamente nessa vida, dentro da sua posição eterna, Sanatana Dharma. E aí elas vão angariar, né, essa finalização perfeita de suas vidas. Sede perfeito como é perfeito o Pai no céu. Assim como Deus se conduz em seu coração, conduza-se, né, externamente nessa forma humana que nada mais é do que uma projeção da sua mente, dentro de um mundo fenomênico que também existe dentro da mente de Deus. De modo que você, com essa sabedoria, você começa a integrar tudo, né? Tanto aquilo que se chama energia material inferior, como a energia espiritual superior. Há uma integração através do seu coração místico, onde Vishnu está, né? Por isso se fala em algumas filosofias sobre a chama trina, né? Jesus, né? Há fotos de Jesus com essa chama trina, a amarela representando a sabedoria,
a azul, né, o poder, e a rosa, o amor. Você manifesta as qualidades do Espírito. E aí é perfeito, né? Não é questão de estar no mundo material ou estar no mundo espiritual. A questão é você estar vivendo em sua posição eterna em serviço devocional, amoroso, aos pés de lótus de Vishnu, Krishna, nesse mundo. Então, nesse verso, né, ele está falando, o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que é o desfrutador de todos os sacrifícios, é o fator tempo e o mestre de todos os mestres. Né? Então, ele repete aqui, é o fator tempo. Não fique preocupado, quando que eu vou voltar para o mundo espiritual? Certo? Você vai voltar quando você atingir essa posição pura de consciência. Você vai estar no reino de Deus, aqui ou lá. Não é uma questão de lugar, é uma questão de consciência. E aí, após o abandono dessa forma física, Krishna te leva para qualquer planeta que você quiser do mundo espiritual, ou lá para a morada dele em Krishna Loka, Goloka Vrindavana, certo? Depende de qual encarnação ou expansão de Deus você está adorando, né? Devahuti aqui, ela quer voltar para o planeta de Kapiladeva, né? Prahlada Maharaj quer voltar para o planeta de Nrsimhadeva, Hanuman quer voltar para o planeta de Ramachandra, mas tudo é Krishna. Tudo é que é o devoto em Krishna, né? Discípulo, disciplina, certo? Então, aqui, Krishna é o tempo de Deus. Renda-se, flua com o divino em serviço devocional, e esse tempo material já não vai ser mais o seu tempo natural como era antes, quando você estava vivendo em Maya. É o tempo de Deus. Você vai ser controlado pela potência interna de Deus. Certo? Quando você se rende a Deus, o tempo que você existe agora, a partir dessa rendição, é Deus no controle. E o tempo que você, quando você vivia sem se render a Krishna, era o tempo de Maya. Esse tempo linear, que se divide em presente, passado e futuro. O devoto puro, ele está sempre aqui e agora, nos pés de lótus do Senhor Vishnu, que está presente em seu coração. Logo, não há uma questão de espaço e tempo, é aqui e agora. Quando você chegar nessa devoção pura, você transcende espaço e tempo. Mas temos que saber, né? Para onde estamos indo. E se você vive sempre na presença feliz de Deus em seu coração, se movimentando nesse mundo, isso é a melhor coisa. Vaikunta quer dizer sem ansiedade, você não tem mais medo de nada, né? Machukarra, diz Krishna, né? Não temas, sem medo, assim, completamente íntegro, amoroso, brilhante, feliz, com uma inteligência viva, vivendo cada momento como uma renovação espiritual. Não tem o velho, não tem essa coisa velha que vai se repetir. Você está sempre com Krishna quando você atinge esse ponto do espírito. Por isso que Krishna fala, você se rejubila no eu. Você fica no estado de êxtase. Porque você entendeu, eu não sou nada disso, isso aqui tudo eu posso, junto com Deus, co-criar o que eu quiser, então eu tenho todo o poder, mas eu quero criar a minha vida material de uma forma que eu use esse poder para poder mostrar para as pessoas como elas se libertarem da energia de Maya, né? Então você pede a Deus esse serviço, essa inspiração, assim como Krishna, quando vem a esse mundo material, ele usa o poder de Deus, né, para destruir os demônios, só para dar exemplo. Mas Krishna, na verdade, o que ele quer, no fundo, é que você se renda a ele, em amor, em serviço devocional, certo? Então temos que estudar mais profundamente, né? Porém, se entendemos nessas aulas que não há outra escapatória a não ser vivermos na verdade daquilo que somos, em nossa posição espiritual, isso aí já está de bom tamanho. Pelo menos você vai ter o entusiasmo de começar a praticar o serviço devocional, a cantar o santo nome de Deus, que é o processo, né? Onde Deus se apresenta diretamente na forma da vibração sonora transcendental. Essa é a maior bênção, está cantando, né, o nome de Deus, recebendo essa misericórdia direta de Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então é isso, né?
Vishnu, ele é o tempo, né? Ele que está controlando tudo, todos esses fenômenos materiais, nascimento, né? Morte, interação com o campo de consciência, tudo é Krishna, é Vishnu que está mantendo isso. E também tem o tempo dele, onde você existe no tempo do não tempo, certo? Que é onde você está com ele, seguindo com ele consciente momento a momento. É aí que nós vamos chegar, tá? Nessa forma humana, é aí que nós temos que chegar para atingir a perfeição. Por isso vale a pena o sacrifício. Viver com Deus, né? Nessa intimidade, nessa amizade é a melhor coisa, né? Quem não quer ter um amigo cuja energia é Lakshmi Devi, né? A opulência completa, prosperidade, de tudo que você quiser. Só que você usa tudo para servir a Deus, já que Ele é o desfrutador de todos os sacrifícios. E aí você só pode ser feliz com Lakshmi Devi, com a opulência de Deus, com esse poder que você vai ter quando atingir a devoção pura, se você satisfazer a Deus, oferecer tudo para Deus. Não há possibilidade de você desfrutar de nada material. É isso que Krishna está ensinando, né? E aquele exemplo do estômago, não adianta a mão querer desfrutar do doce, ela tem que oferecer o estômago. E aí ela desfruta, todo mundo desfruta. Você não sabe a ação que você está fazendo, até mesmo quando você simplesmente oferece um prato de comida para Deus. Aquela ação está alimentando todas as almas do universo. Se todo mundo participa dessa coexistência devocional, o mundo material vira, né, um mundo espiritual. Só que aqui não é para isso, né? Aqui é uma escola, né? Tem os planetas superiores, onde as pessoas são mais próximas de Vishnu, porém, todo mundo tem que sair dessa manifestação cósmica ilusória criada por Mahavishnu, né? Que é o centro da existência, e voltar para Vrindavana, né? Krishna Loka, ou Vaikuntha Loka. E aí ele diz, né? E ele é o mestre de todos os mestres, né? Ou o rei de todos os reis, como às vezes falava lá com o mestre Jesus, né? Como as filosofias relativas a ele falam, né? Mas só que o mestre de Jesus e de todos os outros mestres é Vishnu. Vishnu é Krishna. Krishna é o Senhor Supremo, a inteligência, né? Absoluta. Logo, todos os seres aqui que exercem, né, essa atividade real, né, que realmente é um rei dentro de uma situação planetária ignorante, um rei de sabedoria, ele entende que ele está servindo a Deus presente em seu coração. Depende da potência que Krishna coloca no seu coração. E aí você, né, fica abençoado na sua vida. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso entender isso. Então, Krishna, Vishnu, o mestre de todos os mestres, ele entra no coração de todos, é o apoio de tudo e faz com que todo ser seja aniquilado por outro. O apoio, né? A base. Tudo repousa em Krishna, tudo repousa, né, nessa existência universal, em Garbhado Kashayi Vishnu. E dentro das individualidades, tudo repousa nos pés de lótus de Kshiroda Kashayi Vishnu. Deus presente em tudo, assim, dando uma base real, né? Não há nenhum refúgio a não ser os pés de lótus de Krishna. Certo? Então ele é o apoio de tudo. Está no coração de todo mundo. E essa aniquilação, né, de um ser pelo outro é também uma atividade de Deus. Vamos ler aqui o significado desse verso, por Srila Prabhupada, que ele é curto, né? Então já passamos até do tempo, mas acho que vale a pena ler, né? O Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é claramente descrito nesta passagem. Ele é o desfrutador supremo e todos os demais trabalham como seus servos. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita, Adi 5.14, Ekale Ishvara Krishna, o único
Senhor Supremo é Vishnu. Arasabhabricha. Todos os demais são seus servos. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva e outros semideuses são todos servos. Este mesmo Vishnu entra nos corações de todos como Paramatma e provoca a aniquilação de cada ser vivo através de outro ser vivo. Então, né, dentro do fenômeno material, dentro do contexto daquilo que é morte, né, que a gente vê muito aqui, né, um reino, né, sendo sacrificado pelo outro, um reino vegetal, por exemplo, é sacrificado pelo animal, os animais. É porque há uma configuração, uma programação kármica, né, onde a destruição da entidade viva, seja de entidade viva por outra entidade viva ou por alguma condição material, tudo é Deus que está fazendo isso, né? Ninguém morre antes da hora, né? Dessa forma, né? Os semideuses, eles às vezes agem nesse mundo através de catástrofes onde outras pessoas são aniquiladas, e tudo isso está sob o poder de Deus, certo? Deus não é mau e não é bom, né? É porque aqui na energia material as coisas funcionam dessa maneira. Se você quer escapar dessa condição, né, avessa ou conflituosa com a necessidade, né, ignorante dos seres humanos, você tem que viver numa espécie até de solidão, né? Você se torna um ser solitário ou simplesmente associado com pessoas que estão tendo esse prazer de viver, né, integrado com Krishna. Então eu tinha falado um verso anterior, né, que só as pessoas que estão vivendo em Krishna, elas têm esse prazer único de falar sempre de Krishna. Quando a gente lê o Srimad Bhagavatam no canto 10, né, podemos ver ali as gopis, elas ficam conversando sobre Krishna o tempo todo. Não podemos entender a potência de falar de Krishna quando estamos vivendo em Vrindavana espiritual. E assim os devotos também manifestam, né, os devotos puros, realmente realizados em Deus, eles manifestam esse sintoma de estar sempre falando dos passatempos de Krishna e passando essas atividades que Deus aqui nesse mundo material veio demonstrar de como ele existe na morada dele, é falada agradavelmente, né, por seus devotos. Inclusive, né, Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, quando Narada Muni, né, viu a insatisfação dele, depois de ele ter compilado toda a literatura védica, ele ainda não estava satisfeito. Então Narada Muni falou, é porque você tem que fazer uma literatura que fale de Krishna. Conhecimento sem o conhecimento de Krishna é inútil. É apenas, né, você vira um burro de carga e de conhecimento nesse mundo. E aí ele falou, né, todo o Bhagavatam e o canto 10 tem um sabor, né, especial. Ok? Então, estamos aí avançando. O verso 38, aula 20, acredito, né, que vamos ter mais aulas aí na frente. Não, mas não importa, importa que você está absorvendo esse conhecimento e vamos lá, que esse assunto é o assunto transcendental, o assunto absoluto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo.